Senhoras e senhores, boa tarde. Pedimos aos presentes que, por favor, ocupem seus lugares para darmos continuidade à programação do seminário e que mantenham os seus celulares no modo silencioso. Reiteramos que este evento está sendo transmitido pelo canal oficial do TST no YouTube e que os certificados serão conferidos aos participantes que obtiverem 100% de frequência. Para a abertura dos trabalhos dessa tarde, anunciamos o painel Atuação do Sistema de Proteção ao Trabalho na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Compõe a mesa, como presidente de mesa, Sua Excelência, o senhor ministro José Roberto Freire Pimenta, do Tribunal Superior do Trabalho. Como painelistas, o senhor Rafael Faria Giger, conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e a senhora Daniele Olivares Correia, procuradora do Trabalho e coordenadora nacional da Coordenadoria de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho do Ministério Público do Trabalho. Tem a palavra o senhor ministro José Roberto Freire Pimenta. Boa tarde a todas e a todos. Eu inicio pela minha autodescrição, depois farei os cumprimentos necessários. Eu sou branco, tenho 67 anos de idade, cabelos pretos, curtos, peso 79 quilos e sou pai, casado, pai de 5 filhas e filhos, 3 filhas e 2 filhos, olhos castanhos e não tenho experiência em fazer autodescrição, é a minha primeira autodescrição, como se pode perceber, e sou magistrado do trabalho há 35 anos de carreira, depois de 10 anos na advocacia, podem fazer as contas, e sou também professor de graduação e de pós-graduação, mestrado e doutorado na área do direito, com doutorado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Minas Gerais. E é um grande prazer estar aqui nesse evento tão significativo sobre capacitismo e interseccionalidade. Justifico, inclusive, a minha ausência pela manhã, porque estava no Conselho Nacional de Justiça, ao lado do nosso caro diretor, ministro Maurício Godinho Delgado, e outros colegas ministros, no lançamento de uma obra da nossa Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, cujo Conselho Consultivo eu também integro, o 6º volume da nossa coleção de estudos, esse em homenagem à ministra Rosa Maria Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, que lá estava, e que foi homenageada também pelo ministro Lélio Bentes Correia, que lá estava presente, falando em nome do Tribunal do Superior do Trabalho e de toda a magistratura do trabalho, como também o nosso diretor da Enamate, ministro Maurício Godinho Delgado, que falaram, prestando a justa e necessária homenagem à nossa querida colega de carreira da magistratura do trabalho, a única representante atual da Justiça do Trabalho no Supremo Tribunal Federal, que desde 2011 exerceu essa elevada e difícil função de integrar a mais alta corte de justiça brasileira, e que agora, recentemente, teve um papel tão significativo, tão firme e tão necessário no enfrentamento do absurdo ataque às instituições brasileiras e à nossa democracia no dia 8 de janeiro, e que teve uma postura firme, necessária e com a sua postura prudente, mas sem transigir com
o golpismo que, infelizmente, foi intentado naquele dia contra a nossa democracia tão duramente conquistada e que deve ser preservada. E essa homenagem tão importante, tão significativa, que eu presto, eu reitero aqui em nosso nome, à nossa ministra Rosa Maria Weber, com quem tive a honra e o prazer de conviver no exercício da magistratura do trabalho aqui no Tribunal Superior do Trabalho, antes de sua ida para lá. Já estou aqui no Tribunal Superior do Trabalho há 13 anos e ela está no Supremo há 11, então tive o prazer de conviver com ela, inclusive no nosso órgão uniformizador, na SDI-1. E a ministra Rosa mostrou realmente a sua capacidade de trabalho, a sua postura firme, de não buscar os holofotes fáceis, mas de mostrar, quando necessário, de falar nos autos o seu entendimento, que pode ser majoritário, pode ser minoritário, mas falou bem em nome da nossa Justiça do Trabalho. E, pelas necessidades, pela circunstância de alcançar a idade limite constitucional, deixará esse posto, mas deixou um bom exemplo de como devem ser os magistrados no exercício da sua função, inclusive na mais alta Corte de Justiça. E, claro, sem prejuízo dos seus sucessores, fará muita falta. E, nesse sentido, é isso que eu preciso também dizer em nosso nome e que também já foi dito hoje pela manhã. Ela ficou muito emocionada e também manifestou em palavras muito espontâneas a sua gratidão e a sua amizade pela nossa instituição, Justiça do Trabalho, que ela fez questão de dizer que continua sendo a instituição dela, de origem. E isso nos deixou muito orgulhosos, muito satisfeitos com a sua fala. Então, peço desculpas, mas acho necessário reiterar essa homenagem nesse momento em que ela está deixando a magistratura, a carreira de magistrada do trabalho, por imperativo constitucional, mas aqui eu só preciso também dizer, desde logo, evidentemente, como presidente de mesa, nós aqui ouviremos as manifestações e as palestras dos painelistas aqui presentes, que essa mesa, ela e antes disso peço desculpas, porque eu preciso saudar os nossos colegas ministros e ministras do Tribunal Superior do Trabalho, os senhores desembargadores, os senhores magistrados do trabalho de todos os graus e, especialmente, o presidente Lélio Bentes Correia, que tem feito um trabalho realmente de atualização, de adornamento, né, do Tribunal Superior do Trabalho, que é o Tribunal da Justiça Social, para acolher nas suas discussões, em geral, essas questões tão importantes e que, de certa forma, eram naturalizadas ao longo dos anos, até por nós todos, como o ministro Cláudio já falou, nós somos mais velhos e fomos formados com a mesma visão machista, discriminatória, de naturalizar absurdos e de naturalizar discriminações, violações constitucionais numa sociedade que, historicamente, infelizmente, nós herdamos uma pesada herança escravista, de desigualdade social e de ignorar as dificuldades do outro, né? Não concretizando o valor fundamental da dignidade da pessoa humana, que é o centro axiológico e dogmático da nossa Constituição Cidadã de 1988, democrática e que deve ser posta em prática, deve se tornar não uma promessa generosa, mas eventualmente vazia dos constituintes, mas sim uma realidade palpável em prol de todos os cidadãos e cidadãs brasileiros. E essa nossa luta de décadas, desde a promulgação da Constituição Democrática de 1988, que, por coincidência, foi promulgada quando eu ingressava na magistratura do trabalho. Então, eu tenho essa experiência de tentar, o tempo todo, tornar realidade essas normas constitucionais, muitas delas, ou a maioria delas, autoaplicáveis, e que muitas vezes deixam de ser pela nossa omissão, às vezes não deliberada, às vezes
infelizmente, para alguns, deliberada. E nós temos que combater isso o tempo todo, ficar alertas para tornar realmente uma realidade esses princípios e essas regras, todos normas jurídicas, como sabemos, capazes de produzir efeitos na realidade empírica e não ficar apenas na esfera do dever ser, para se tornar uma realidade no ser das pessoas, de todas as pessoas. E esse tema é um tema central, como já foi muito bem dito pela desembargadora Ana Paula. Na hora do almoço eu assisti alguns trechos das palestras e ela já falou em 10% da população mundial e 10% da população brasileira, cerca então de 20 milhões de pessoas, que são portadores de alguma forma de deficiência e que sofrem discriminação, sofrem efeitos negativos por isso, quando não deveriam sofrer, quando deveriam ter um tratamento de igualdade substancial, sendo tratados de uma maneira necessariamente diferente para produzir um resultado igualitário em relação ao restante dos cidadãos, que tiveram a sorte de não ter essas dificuldades, que devem ser superadas por todos nós. E é um aprendizado permanente. Eu procuro, como magistrado e como professor, aprender todos os dias como superar essas discriminações, essas naturalizações, que são potencialidades são potencializadas pelas interseccionalidades. Um fator de discriminação combinado com o outro produz resultados ainda mais devastadores para aqueles que as têm. E agradeço muito às minhas filhas, a minha filha mais velha, Raquel, e a minha filha mais nova, Natália, que têm me educado nisso nos últimos anos. Têm realmente me cobrado, me ensinado muito. Especialmente elas, todos os demais, mas elas especialmente falam: pai, não é possível você fazer isso. E eu tenho aprendido muito, e procuro aprender, e esse seminário já me trouxe vários outros elementos para perceber equívocos que nós todos no dia a dia cometemos, como cidadãos, como colegas, como familiares e como magistrados. E é nesse sentido que se insere esse evento, também organizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados do Trabalho, e, nesse sentido, é uma atividade importante da formação continuada dos magistrados e magistradas do trabalho. Nós temos que aprender a julgar com essa perspectiva, não ignorar, não olhar para o outro lado, ainda que esta não seja a questão central. Haverá casos em que se discute como objeto central do pedido inicial exatamente essa questão, mas haverá outros em que isso estará subjacente ou participará do contexto. E esse olhar, assim como o CNJ já recomenda haver e se praticar o julgamento com perspectiva de gênero, há outros, me falta a palavra, outras perspectivas, outras variantes, outros objetivos, quer dizer, cor, orientação sexual, etc., etc., que devem também ser considerados, não apenas o gênero. E é o que nós estamos aqui aprendendo com pessoas que lidam com o assunto, que têm lugar de fala. Já pela manhã, houve várias pessoas que vêm trazer essa perspectiva e nós precisamos ouvi-las com cuidado, com respeito e com atenção para podermos realmente dar o tratamento adequado aos nossos litígios que nos são distribuídos. E, por último, eu apenas quero contextualizar dizendo que, agora, depois das palestras da manhã, que houve uma discussão exatamente sobre a mulher com deficiência e o acesso ao emprego digno, e justamente as interseccionalidades do quilombo PCD ao orgulho LGBT, então raça com a orientação sexual, etc. Agora nós vamos discutir outro aspecto. Vamos discutir a questão mais legal
da proteção legal, normativa, melhor dizendo, não só as normas legais brasileiras, mas todos o aparato normativo que trata do assunto, e já existe um aparato importante que pode ser aperfeiçoado, mas ele já é suficiente para que possamos produzir resultados úteis e necessários para combater essa discriminação, quanto à proteção do trabalho, o sistema de proteção do trabalho na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Dentre todas as discriminações, o direito ao trabalho dessas pessoas é uma das lesões mais graves, porque elas não vão ter meios de subsistência digna sem o acesso ao trabalho. Se o desemprego geral do Brasil hoje já é tão grande, se as pessoas que não têm essas dificuldades, não são portadoras dessas deficiências, já têm dificuldade de conseguir o emprego, o que se dirá, né, das pessoas que são portadores dessas deficiências? Então, já existe um aparato que tem que ser aplicado. E a minha perspectiva é a perspectiva do magistrado do trabalho, aquele que recebe, pelo princípio da demanda, uma ação em que todo o restante fracassou. É a última ratio. Porque, e aqui nós vamos falar do sistema de law enforcement, de cumprimento da lei, que existe antes da última ratio, que é a atuação jurisdicional. E que nós, muitas vezes, magistrados, nos esquecemos de valorizar como deve ser valorizado. A atuação, de certa forma, para nós, preventiva, daquele sistema de fiscalização do trabalho e o Ministério Público do Trabalho, como órgão autor, que também atua prevenindo, pretendendo tutelas inibitórias de forma coletiva, justamente para levar os destinatários das normas de proteção ao trabalho, sejam elas quais forem, a cumpri-las espontaneamente, espontaneamente entre aspas, pelo menos serem compelidos a cumpri-las, não com a intervenção jurisdicional. Porque a intervenção jurisdicional só atua quando todo o resto fracassou. E daí o acúmulo enorme de processos que nos atinge a todos, nos aflige a todos, como magistrados, preocupados com a duração razoável do processo, mas que não conseguimos dar vazão a essa explosão de demandas cada vez maior. E é um problema que a sociedade brasileira tem que ter consciência disso e enfrentar. Para isso, precisamos da parceria institucional, da fiscalização do trabalho, do sistema de auditoria do Poder Executivo, e a atuação firme do Ministério Público do Trabalho. Eu, como magistrado, nos 35 anos, sempre encarei essas instituições, esses órgãos, esse sistema de proteção como aliados dos magistrados, sem perda da minha imparcialidade no julgamento do caso concreto. Claro que os réus terão todo o devido processo legal, todas as garantias constitucionais para bem exercer o seu direito de defesa, de recursos, de instrução processual, mas para perceber que é importante prestigiar e valorizar essa atuação desses órgãos. E é esse contexto que eu peço desculpas a todos, mas eu queria situar a importância do que vamos ouvir agora. Porque nós vamos ouvir aqui, inicialmente, o Dr. Rafael Faria Giger. Eu só estou sabendo agora, combinaram a inversão, perdão. Fui comunicado agora, não tem problema algum. Obrigado, doutora. Então, vamos fazer a inversão e eu vou apresentar o rápido currículo da doutora Daniele Olivares Correia, que é procuradora do trabalho e que é também coordenadora nacional da Coordenadoria de Promoção da Igualdade de Oportunidades e Eliminação da Discriminação no Trabalho, COOR de Igualdade, do Ministério Público do Trabalho. Também é gerente do Projeto Estratégico Nacional Acessibilidade e Inclusão no Trabalho de Pessoas com Deficiência e Beneficiários Reabilitados, do Ministério Público do Trabalho. É também integrante do Grupo de Trabalho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Comissão de Defesa dos Direitos Fundamentais, do Conselho Nacional do Ministério Público.
e integrante da Comissão Permanente de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e do Idoso, do Grupo Nacional de Direitos Humanos, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. E, antes de passar a palavra à doutora Daniele, que ouviremos com muito prazer, eu peço desculpas, porque eu deixei de saudar também o ministro Agra Belmonte, que é o coordenador da nossa Comissão de Acessibilidade, Diversidade e Inclusão, que falou também brilhantemente no início desse evento, pela manhã, e que também participou da organização de tão importante evento. Mas, pedindo desculpas pela extensão da minha manifestação inicial, eu tenho o prazer de passar a palavra, então, à doutora Daniele Olivares Corrêa para a sua intervenção. Eu sou Daniele Olivares Corrêa, atualmente coordenadora nacional da Cor de Igualdade. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite por estar aqui, que muito me honrou e honrou o Ministério Público do Trabalho, e cumprimentar, na pessoa do ministro José Roberto Freire Pimenta, todas as autoridades e todos os presentes aqui hoje. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher branca. Eu tenho cabelos longos, lisos, né, ondulados, castanhos, olhos castanhos. Eu estou vestindo uma camisa bege com um punho preto. Estou sentada à direita do ministro José Roberto Freire e à minha esquerda está o ministro e também, logo à esquerda do ministro, o palestrante Rafael Giger. Eu estou de frente para a plateia e, atrás de mim, tem a insígnia do TST. E é isso. Bom, será que dá para colocar a apresentação, por favor? Aí. Bom, o Ministério Público do Trabalho, ele tem 9 coordenadorias temáticas. Para os senhores entenderem como que funciona isso, a nossa atribuição está prevista na Constituição Federal, como defensor da ordem jurídica, dos direitos fundamentais e indisponíveis dos trabalhadores. Dentro da organização do Ministério Público, nós temos 9 coordenadorias temáticas com as nossas atribuições principais. Então, por exemplo, temos a coordenadoria da Cor de Infância, que combate o trabalho infantil, temos a coordenadoria que combate o trabalho escravo, e essa coordenadoria, da qual hoje eu sou titular, que combate a discriminação no trabalho e que promove a igualdade de oportunidades. A coordenação ela tem 3 eixos principais. Um que trata exclusivamente da proteção da privacidade de trabalhadoras e trabalhadores. A outra, o enfrentamento da discriminação, a violência e o assédio no mundo do trabalho. E um terceiro viés, que é a promoção da igualdade de oportunidades e a inclusão da população trabalhadora vulnerável, dentre as quais a população com deficiência. Nós temos 4 grandes projetos nacionais que promovem a inclusão desses trabalhadores no mercado de trabalho. Um deles é o projeto do qual hoje eu estou gerenciando, que é a acessibilidade e inclusão no trabalho das pessoas com deficiência e beneficiários reabilitados, e ele tem 3 finalidades principais. A exigência da acessibilidade nos ambientes de trabalho pelas empresas, a exigência do cumprimento da cota estabelecida no artigo 93 da Lei 8.213 de 91 e o combate à discriminação no tocante às normas coletivas negociadas, que influencia diretamente nesses contratos de trabalho. Esse projeto, a princípio, ele é promocional. Por quê? O Ministério Público também age sob demanda. A partir do momento que existe uma denúncia ao Ministério Público, nós autuamos uma NF, que nós chamamos, que é notícia de fato, e ela se convalida, ela se instaura a investigação. Só que esses projetos nacionais, ele tem um duplo viés. Ele tem um viés promocional, de articulação social, e ele tem um viés repressivo também. E, no viés promocional, a gente faz um levantamento das empresas que descumprem a cota. Então, nesse caso, foram selecionadas por Estado as 20 empresas com a maior defasagem no cumprimento das cotas.
que equivale a cada Procuradoria Regional do Trabalho, que existe uma por estado. E aí, somando-se aí 352 empresas. Aí, nos estados, foram autuados promos, né, que são procedimentos promocionais, para acompanhamento dessas empresas. Também foram identificadas as entidades sindicais que promoveram acordos coletivos ou negociações coletivas que tinham cláusulas discriminatórias, ou seja, cláusulas que excluíam algumas funções ou que diminuíam a base de cálculo da cota estabelecida no artigo 93, de forma a obstruir a inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. E, com esses dados, o Ministério Público promove audiências públicas, seminários, palestras, eventos com a sociedade civil organizada, no sentido de sensibilizar a sociedade em relação aos direitos da pessoa com deficiência, ao que cada um deve fazer para a promoção desses direitos, sensibilizar as empresas da obrigação legal que elas têm de cumprir a legislação que se refere aos direitos da pessoa com deficiência, de forma que, durante esse procedimento promocional, as empresas possam ir se adequando. Por quê? Ao final desses procedimentos, aquelas empresas que não se adequaram voluntariamente, elas passam a ser investigadas pelo Ministério Público. E aí, sim, o Ministério Público vai pedir a documentação dessas empresas para comprovar a contratação dessas pessoas e também verificar, no ambiente de trabalho, a acessibilidade desse trabalhador naquele ambiente. Se, de fato, a empresa está disponibilizando a tecnologia assistiva necessária, se foi feita a adaptação razoável necessária para aquele trabalhador estar ali naquele posto de trabalho, e verificar se, de fato, aquele trabalhador ele tem ampla acessibilidade para poder desenvolver a sua atividade. Esse é o período da investigação. E aí, constatando, de fato, que não houve essa regularização da conduta, nós propomos um termo de ajuste de conduta, não havendo aceitação do termo, o ajuizamento da ação civil pública. Vejam que é um caminho bastante longo até a gente chegar na ação civil pública. Muitas vezes o inquérito dura em torno de 2, no máximo a 3 anos. Por quê? Porque o Ministério Público evita, ao máximo, ajuizar as ações no sentido de fazer com que as empresas se sensibilizem, aprendam, porque a sociedade toda está aprendendo, não é? E que possam ir modificando o seu ambiente de trabalho, sensibilizando o seu corpo diretivo, os seus líderes, os demais trabalhadores, para aceitar o ingresso dessa pessoa no ambiente de trabalho. E aí, no decorrer da minha palestra, eu vou dizer por que eu estou dizendo isso, porque tudo tem um porquê, né? E esse projeto, obviamente, ele se baseia na nossa própria Constituição Federal. Então, eu sempre dou uma pincelada na questão da legislação, porque o Brasil ele tem um arcabouço jurídico muito consistente em relação à promoção dos direitos da pessoa com deficiência, mas, de fato, muito consistente, muito à frente de muitos outros países do mundo. A começar pela nossa Constituição de 88, que trouxe como princípio fundamental, no artigo 1º, inciso 3, inciso 4, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho, juntamente com a livre iniciativa. E eu falo isso por quê? Porque os princípios fundamentais, eles imantam toda a Constituição Federal, todos os demais títulos da Constituição Federal. É a partir desses princípios fundamentais que as demais previsões constitucionais vão tirar o seu fundamento de validade. Então, é importante, porque o valor social do trabalho com a livre iniciativa? E por que a dignidade da pessoa humana? Porque o trabalho identifica a pessoa. O trabalho é o valor moral da pessoa. A pessoa se identifica socialmente com o trabalho. Então, é importante que ela tenha essa dignidade. É o trabalho que traz essa dignidade para ela. O Brasil tem como objetivo fundamental, lá no título 1º, promover o bem de todos sem preconceitos, eliminando toda a forma de discriminação. Então, a população brasileira, quando da feitura da Constituição Federal, né, que é o poder constituinte originário, ele promoveu como valor supremo extinguir toda a forma de discriminação, toda a forma de preconceito. Está lá como um compromisso social do Brasil. O Brasil também se comprometeu, na sua interação com o direito internacional, e no princípio da prevalência dos direitos humanos.
E, por isso, o Brasil é signatário de tantos tratados internacionais importantes de direitos humanos. E, por isso, que o Brasil deve seguir esses tratados que ele mesmo ratificou. Continuando, como direito fundamental social, nós temos o direito ao trabalho, previsto no artigo 6 da Constituição Federal, e o artigo 7º, que trata especificamente do direito ao trabalho, tem uma previsão literal que proíbe qualquer forma de discriminação do trabalhador com deficiência. E aí, lá na frente, já coadunado com esses princípios fundamentais que estão no título 1º da Constituição, nós temos o artigo 170, que trata da ordem econômica na Constituição Federal. E lá, qual que é a base da ordem econômica? A valorização do trabalho humano, juntamente com a livre iniciativa, no sentido de dizer, a pessoa não é um objeto, é uma pessoa. Tem que ser tratada com o valor que ela merece, tem que ser tratada com igualdade. E um dos princípios, né, da ordem econômica é a função social da propriedade. Quer dizer, a empresa ela tem a sua função social também, e precisa ser resguardado isso. Bom, falando dos tratados internacionais e desse compromisso do Brasil com os tratados internacionais de direitos humanos, a gente não pode deixar de falar aqui da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ratificada em 2009 pelo Brasil, como norma de status constitucional. Ela equivale a uma emenda da Constituição. E essa Convenção Internacional, ela traz alguns princípios, elenquei alguns aqui importantes para a gente falar, que é o da não discriminação. Novamente, nós estamos falando em não discriminação da pessoa com deficiência. A plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, o respeito pela diferença e pela aceitação das pessoas com deficiência como parte da diversidade humana e da humanidade, a igualdade de oportunidades, a acessibilidade. Esses são os princípios básicos dessa convenção internacional, que é emenda constitucional no nosso país. E lá também está prevista a obrigatoriedade de todos os Estados-partes adotarem todas as medidas necessárias, inclusive legislativas, para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes, vejam bem, costumes e práticas vigentes que constituírem discriminação contra as pessoas com deficiência. E tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a discriminação baseada em deficiência, por parte de qualquer pessoa, por parte de qualquer organização e pela empresa privada. Bom, então, partindo desse aparato constitucional, eu elenquei algumas leis infraconstitucionais, nós temos muitas, mas aquelas que são mais importantes dentro do que eu estou falando aqui agora. Eu quero dizer para os senhores e para as senhoras que a questão da inclusão ela não é atual, ela não veio com a Lei Brasileira da Inclusão e ela não veio com a ratificação do Tratado Internacional. A Lei 7.853, de 89, já dispunha sobre a integração social das pessoas com deficiência, institui a tutela dos direitos difusos dessas pessoas, prevê a atribuição do Ministério Público para ser autor dessas tutelas em direitos difusos e coletivos e define crimes. E um dos crimes que essa lei disciplina é justamente negar o contrato de trabalho para o trabalhador com deficiência. Outro crime previsto nessa lei, lá de 89, é negar acesso à pessoa com deficiência nos concursos públicos. É negar matrícula à escola. E é tão grave isso para a sociedade brasileira que, em 2015, vejam bem, muitos anos depois, a Lei Brasileira da Inclusão veio e aumentou a penalidade prevista para esses crimes, inclusive com pena de reclusão, que é um regime muito mais duro. Bem, então nós temos a Lei 9.029, que trata
do combate às práticas discriminatórias, e ela vai definir e dizer que é proibida a discriminação na relação de trabalho, impondo multa às empresas que promovem a discriminação, inclusive a proibição de contratar empréstimos públicos, né, com bancos oficiais. E a gente tem, então, a Lei Brasileira da Inclusão, que veio em 2015, cuja vigência começou em 2016 e que trouxe um divisor de águas para nós. E por que esse divisor de águas? Porque a Lei Brasileira da Inclusão reproduziu o conceito da pessoa com deficiência que já estava previsto no Tratado Internacional. E esse conceito da pessoa com deficiência, ele retira da pessoa que traz a limitação a deficiência. A deficiência passa a ser a interação da pessoa com as barreiras impostas no meio, na sociedade. A deficiência não está na pessoa, mas sim na interação dela com as barreiras impostas no meio. Ou seja, a sociedade passou a ser responsável pela deficiência. A sociedade passou a ser o primeiro ator da deficiência e a responsável pela quebra dessas barreiras que existem lá, para que essas pessoas possam livremente, de forma autônoma e independente, né, participar plenamente da sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Bem, a Lei Brasileira da Inclusão, ela traz também um conceito de discriminação referente somente à pessoa com deficiência, que seria discriminação em razão da deficiência. E por que eu vou dizer isso aqui? Porque tudo que nós formos falar de acessibilidade ou de falta de acessibilidade, nós vamos, com certeza, resvalar ou ir em direção à discriminação. Vejam o que diz, né, a lei. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. E aí ela conceitua: discriminação em razão da deficiência é toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou por omissão. Por omissão, vejam, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência. E aí a lei coloca de forma muito clara e literal, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Isso quer dizer o seguinte: se não houver tecnologia assistiva, se não houver acessibilidade ou adaptação razoável no ambiente, nós estamos incorrendo em discriminação proibida pela lei. Bom, e aí nós passamos, então, para o artigo 34 da lei, que diz o seguinte: a pessoa com deficiência tem o direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação em ambiente acessível e inclusivo, igualdade de oportunidade com as demais pessoas. Elas têm também direito a condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo o trabalho de igual remuneração e no trabalho de igual valor. As empresas de direito público e as pessoas jurídicas de direito público e direito privado são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. Diz mais: na relação de emprego ou na relação de trabalho, é proibida qualquer forma de discriminação em qualquer das etapas da contratação, seja no recrutamento, seja na seleção, na contratação, nos exames admissionais e periódicos, na permanência do emprego, na ascensão profissional e na reabilitação profissional. Se proíbe a exigência da aptidão plena. E por que eu falo isso? Porque a maioria das empresas, quando querem contratar, eles impõem uma série de requisitos para as pessoas com deficiência que impedem que as pessoas ingressem no mercado de trabalho. Esse é o maior problema enfrentado por nós que estamos lá na ponta, atuando na fiscalização e na inclusão dessas pessoas. Eu coloquei aqui um gráfico do DIEESE que aponta que nós partimos, né, lá em 2011. Em 2011.
de 0,71% de contratação das pessoas com deficiência em 2001, né? De 2011 a 2021. Em 2021, de 1,08%. Nós tivemos um aumento? Tivemos. Tivemos um aumento expressivo das contratações, mas ainda está muito acanhado em relação ao número de contratações. Eu trouxe um outro dado aqui, do IBGE. Não, esse é do radar, da CIT, né? Que em 2021, apenas 43%, 43,5% das pessoas com deficiência estavam ocupadas no mercado formal de trabalho e 56,5% vagas desocupadas, esperando contratação. Bem, deixa eu pular isso aqui. O Ministério Público do Trabalho, então, eu vou dar uma pincelada no número de ações que nós temos feito e que elas vêm crescendo ano a ano. Nós tivemos 500 denúncias em 2021, 591 em 2022 e 622 em 2023. Procedimentos investigatórios, 61 em 2021, 122 em 2022, 153 em 2023, ICs, 323 em 2021, 368 em 2022, 244 né, em 2023, TACs, 7 em 2021, 19 em 2022, 13 em 2023. Vejam o número de ações: 70 em 2021, 100 em 2022 e 72 em 2023. Em relação à acessibilidade, também, número expressivo de denúncias e de ações, né? Então, temos 15 ações em 2021, 18 em 2022 e 10 em 2023, o dado até setembro. Por que o número de ações é maior que o número de TACs? Porque hoje, infelizmente, muitas empresas esperam judicializar a questão. Eles não querem resolver com o Ministério Público durante a tramitação do procedimento investigatório. Eles esperam a judicialização da questão, tentando discutir se aquela função é ou não é apta a ter uma pessoa com deficiência, querendo discutir a base de cálculo da lei do artigo 93, querendo discutir que aquela atividade econômica não pode ser inserida a pessoa com deficiência, e por aí vai. E aí, para finalizar, exato, a inexistência de pessoas com deficiência. Então, para finalizar, eu quero dizer que a chave para a gente solucionar isso é a inclusão. E a inclusão, ela diz respeito à acessibilidade, ela diz respeito à tecnologia assistiva, ela diz respeito à adaptação razoável e ao desenho universal. Nós vamos chegar até lá no desenho universal, vamos chegar um dia. Mas, pelo menos, a acessibilidade, a tecnologia assistiva e a adaptação razoável, nós temos que garantir desde já. Isso, sim, vai promover a inclusão. A inclusão é responsabilidade de cada um de nós, seja nas nossas relações pessoais ou nas nossas relações profissionais. É preciso quebrar a barreira mais difícil de todas, que independe de investimento financeiro, mas sim de investimento pessoal, que é a barreira atitudinal, que se baseia na cultura que nós temos, assistencialista, que crê como verdade que a pessoa com deficiência não é capaz de desenvolver uma atividade profissional, que depende do benefício da prestação continuada para a sua subsistência, que as atividades do mercado de trabalho não são ou perigosas ou não são adequadas a elas, sedimentando e fortalecendo o capacitismo que tanto combatemos e que é tema desse evento. Então, é preciso uma mudança de cultura com responsabilidade social, com o entendimento que a sociedade é diversa e para todas, todos e todas, em igualdade de condições. Cumpre ao poder público e à iniciativa privada promover ambientes acessíveis e inclusivos a todas as pessoas, pois a deficiência e a interação das pessoas com as limitações de longo prazo e com as barreiras existentes no meio é dever da sociedade romper com essas barreiras, proporcionando a participação dessas pessoas na sociedade. Precisamos mudar a nossa cultura e entender que a sociedade é para todos e que o trabalho é para todos. Muito obrigada. Agradeço a senhora Procuradora do Trabalho, Daniele Olivares Correia, sua
manifestação, nesse painel. E, muito rapidamente, já falei bastante, eu só quero salientar que, realmente, ela demonstra, rapidamente, de forma profunda e adequada, a intensa atuação do Ministério Público do Trabalho nesse esforço por tornar realidade uma legislação, um aparato normativo que já é bastante adequado no plano constitucional e no plano infraconstitucional, e que, uma vez devidamente cumprida, poder-se alcançar resultados muito positivos, se não a totalidade, a universalidade, como foi dito, mas muito mais próximos daquilo que a lei determina como dever ser, e que hoje corresponde à metade apenas das vagas ocupadas. É um déficit muito grave de cumprimento dessa norma, que espelha, de modo geral, o grande déficit de cumprimento das normas trabalhistas brasileiras como um todo, mas que tem um efeito ainda mais forte, potencializado no campo das pessoas portadoras de deficiência. E eu não disse a consequência lógica do que eu disse antes, mas se nós atuamos na última fase em que isso foi judicializado, em que aqueles que descumpriram espontaneamente essas normas serão obrigados a fazê-lo por decisão judicial mandamental, não apenas condenatória, com o uso das sanções processuais coercitivas previstas no ordenamento jurídico, porque, se não cumprirem espontaneamente, serão compelidos a fazê-lo. Naturalmente, ninguém deseja esse último resultado, mas, às vezes, é o que precisa ser feito. Até porque a existência de uma tutela jurisdicional efetiva nesse campo vai levar os empregadores, os destinatários das normas, a calcular de maneira diferente a relação custo-benefício. Porque, se esse aparato, se essa tutela jurisdicional não funciona, é cômodo, é fácil, é mais conveniente para o empregador não cumprir essas normas de forma massiva, praticando lesões em conjunto, em classe, em massa, melhor dizendo, lesões em massa, que são a explicação, inclusive, do uso do canal de tutela coletiva ou meta individual na esfera jurisdicional. Mas, antes, vejam o enorme trabalho que o Ministério Público do Trabalho desenvolveu, e, antes dele, até de ofício, a fiscalização do trabalho, que obviamente, diminui o número de demandas que vão desaguar no judiciário. É de interesse institucional de todos nós que esses outros canais de cumprimento forçado da legislação atuem de forma eficaz para eliminar o número de demandas que nos assola a todos. Então, é importante perceber isso. E agora cabe-me apresentar o segundo painelista, que é o doutor Rafael Faria Giger, a quem também cumprimentamos e agradecemos a sua presença, e que é auditor fiscal do trabalho do Serviço Federal de Inspeção do Trabalho. É engenheiro de materiais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É pós-graduado em Saúde e Segurança do Trabalhador e em Acessibilidade e Direitos Humanos. Ele atuou como servidor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul na criação do Núcleo de Acessibilidade e Inclusão desta universidade. E hoje, atualmente, atua na fiscalização e coordenação do projeto de fiscalização do cumprimento de cotas para pessoas com deficiência e combate à discriminação no trabalho, pela Superintendência Regional do Trabalho no Rio Grande do Sul, e como conselheiro do Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência de Porto Alegre. Tenho a satisfação de passar a palavra ao Dr. Rafael Faria Giger para a sua intervenção. Obrigado, ministro. Boa tarde a todos, boa tarde a todos e todas. Falo um pouco fora do microfone, para as pessoas com deficiência visual saberem onde eu estou. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Rafael Giger, sou geminiano, tenho ascendente aquário, tenho lua em virgem e Marte em Capricórnio.
Sério? Tu acharam tão engraçado assim meu mapa? Ninguém se apresenta assim, né? Como é que a gente sempre se apresenta? Como é que o ministro me apresentou? A gente sempre se apresenta da nossa formação e a nossa ocupação. E eu já tenho começado minhas palestras bastante, dando meu mapa astral, não só porque eu sou astrólogo também, mas para fazer essa provocação. O que acontece quando uma pessoa é alijada do direito à educação ou ao trabalho por forças alheias à vontade? Como é que eu me apresentaria? Né, como o Marcelo já trouxe pela manhã. Meu nome é Rafael Giger, sou pessoa com deficiência visual. É isso que restaria para mim. E aqui eu já aproveito e faço minha autodescrição. Sou um homem branco, tenho 37 anos, estou de óculos escuros, estou com um blazer cinza, camisa branca, calça preta. Eu tenho barba, bigode, cabelos lisos, compridos para os padrões trazidos culturalmente para homens, um pouco abaixo dos ombros. Aproveito e já completo a autodescrição do ministro José Roberto, que ele esqueceu. Como eu vejo daqui, ele está com um blazer preto, está com uma camisa vinho e uma gravata vinho também. Camisa branca e gravata vinho. Camisa branca e gravata vinho. Eu pedi a ele que fizesse. Sim. Então, gente, então, aqui eu peço escusas ao ministro para complementar a fala dele. Quando a gente fala do direito ao trabalho da pessoa com deficiência, ministro, a gente está falando, sim, sobre o direito à subsistência, mas mais do que isso. A gente está falando sobre o direito à subsistência da alma, né? O direito à pessoa estar na sociedade, poder dizer, meu nome é Rafael Giger e eu tenho a atuação que eu quero, né? Também o trabalho de minha livre escolha e aceitação. A gente poderia aqui passar um bom tempo discutindo aqui nessa corte sobre a importância do trabalho para as pessoas, mas a gente não precisa fazer isso. Será que é importante? Será que não é importante? A gente já sabe que sim. Isso é bom ou é ruim? A gente poderia passar 1 hora discutindo, mas é um fato. E hoje eu vou trazer fatos, e alguns fatos inconvenientes para todos nós aqui. E dentre esses fatos, nossa sociedade é muito pautada no trabalho. E quando a gente exclui as pessoas com deficiência do acesso ao trabalho, a gente está excluindo as pessoas com deficiência do acesso à dignidade. Então, o primeiro ponto é esse. Nesses meus mais de 10 anos de fiscalização, e eu acho que antes eu volto, na minha autodescrição, no meu bolso não está uma CTPS assinada. Porque desde que eu me formei em engenharia, nunca consegui emprego na iniciativa privada. Vejam só, justamente as mesmas empresas que hoje eu fiscalizo e dizem que não encontram pessoas com deficiência, são as empresas que eu entrei na porta do recrutamento, olharam meu óculos escuro e minha bengala e não enxergaram mais nada. Olharam um problema. Falando uma vez com uma consultora de inclusão, ela me disse, olha, eu estava fazendo uma consultoria para uma empresa que estava sendo fiscalizada, que isso é um outro ponto que vamos tratar bastante, né? Esse vacatio legis, que a legislação só inicia quando a fiscalização começa, que é horrível. Mas ela disse, olha, está tendo uma fiscalização e chegou a empresa e disse, estamos com um problema. Vejam só, vem como problema. Qual é o problema? Apareceu um candidato cego. Tá, ok. Ele tem nível superior, tem nível médio, usa computador, não sei, é cego. É homem, é mulher, não sei, é cego. É isso que resta. Gente, entendendo, né, o valor da dignidade da pessoa humana e fazendo as fiscalizações, a gente pode passar um pouco para frente. É necessário e fundamental uma ação afirmativa, lei de cotas. E nesses mais de 10 anos de fiscalização de lei de cotas, eu tenho passado por muitas experiências transformadoras, né, de resgate de cidadania dessas pessoas. E claro que as primeiras situações são as que nos mais marcam, e aqui eu vou trazer uma delas. Eu até escrevo, para quem um dia tiver interesse, sobre as fiscalizações de inclusão de pessoa com deficiência e de resgate de trabalho escravo, mas a gente pode falar sobre isso em outro momento. Mas uma das primeiras histórias que eu me deparei foi um rapaz que, aos 25 anos de idade, deficiente intelectual, que também ele era corcunda, ele teve a sua primeira oportunidade de trabalho. Adivinhe, porque teve uma fiscalização. A história nunca começa diferente. Teve uma fiscalização, foi contratado. Era um rapaz corcunda e todo mundo conhecia ele na comunidade local dele, o filho da fulana, porque sempre somos os filhos da fulana. Em 1 semana de trabalho, gente, aquele rapaz corcunda começou a andar ereto. E todo mundo ficou completamente surpreso ao ver que aquela corcunda, aquela projeção do corpo dele para frente, não era uma comorbidade de uma deficiência intelectual, uma paralisia cerebral. Era simplesmente a baixa autoestima dele se manifestando no corpo. Ele não compreendia tudo, mas uma coisa ele compreendia. Todo mundo saía para trabalhar e ele ficava em casa.
Todo mundo tinha suas relações sociais no trabalho, ele ficava em casa. Todo mundo ganhava dinheiro, ele dava custos. Bastou uma semana. E eu estou falando dele, eu poderia estar falando de mim. Né? Eu poderia estar falando também de outra mãe que trouxe que sua filha com deficiência intelectual, aos 33 anos, eu sinto agora que minha filha é agente, ela falou para mim. Forte assim, mamãe falando. Mas na nossa sociedade tão pautada no trabalho, e já antecipo para vocês, essa filha dela continuou com deficiência intelectual e continuou com restrições. Mas ainda assim, tendo um valor produtivo, saindo para trabalhar de uniforme, é como se finalmente o cordão umbilical tivesse sido rompido. É sobre isso que falamos aqui hoje, sobre dignidade da pessoa humana, né? E com todo o cuidado e respeito que temos que ter. Beleza, lei de cotas, 1991, mais de 33 anos. Eu costumo dizer que no Brasil não basta ter uma lei, precisa de uma segunda lei mandando a lei ser cumprida. Isso é a fiscalização do trabalho e a atuação do Ministério Público do Trabalho. Não é à toa que de 2008, aqui pegando os dados a 2018, perdão, de 2009 a 2018, por que eu pego esse período? Porque em 2008, a fiscalização de cotas passou a ser uma fiscalização obrigatória por parte do Ministério do Trabalho e hoje temos auditores fiscais do trabalho em cada estado dedicado exclusivamente a essa temática. Próximos da comunidade das pessoas com deficiência, próximos das empresas. Então, conversem, né? Nos convidam muito para vários tribunais para fazer a nossa fala, para trazer o que a fiscalização faz até a autuação. Então, é muito importante conhecer. Quando chega até vocês um auto de infração, e aqui está a minha apresentação posta, né? E vamos para o terceiro slide. Aqui deve ter um gráfico em barra, né? Passei, voltamos. Vejam só a quantidade de autos de infração e quantidade de fiscalizações que temos. São poucos autos de infração. A lei de cotas existe há mais de 30 anos. E o vacatio legis vai até o início da fiscalização. Tá? E a empresa chega e tem o topete de dizer não me deu prazo. Vocês tiveram 30 anos. Ainda assim, a gente dá prazo. A gente orienta, a gente oferece programas alternativos de qualificação, a gente oferece termos de compromisso. E daí, quando vocês chegam a ver um auto de infração, é importante que vocês saibam que houve todo um histórico de tentativa, assim como a procuradora Daniele falou. Estamos falhando? Sim, nós estamos falhando, porque a lei já existe há mais de 30 anos e eu vou mostrar para vocês que a realidade fática mostra que só tem uma forma de não cumprir a cota, não querendo. Toda empresa que cumpre a cota fala bem. E quem fala mal da lei de cota são as empresas que não querem cumprir e tentam provar com sua profecia autorrealizável. Eu vou provar para vocês que até o final da minha fala eu não vou segurar o meu celular. É isso que elas fazem. Vou provar que eu não contrato pessoas com deficiência. Quando as estatísticas abundam em quantidade de pessoas. Aqui, mas ainda aqui nesse slide, o que eu quero trazer é a seguinte reflexão. Iniciamos a fiscalização depois de 25 anos, depois de 30 anos. Damos prazo, 1, 2 anos, às vezes até mais, fazemos termos de compromisso. A empresa não demonstrou sua boa-fé objetiva, só assim lavramos o auto de infração. Lavrado o auto de infração, tem um recurso obrigatório administrativo de primeira instância. Mantido, vai para segundo grau. Mantido, a empresa vai agora judicializar. Primeiro grau, segundo grau, tribunal. Por favor, doutor, como é que é o nome do nosso painel mesmo aqui? Seminário Capacitismo e Interseccionalidade. Não, o do painel, da mesa. Pois, é claro, desculpe. Me ajudem Sistema aqui. de proteção. Me ajudem. Sistema de proteção, desculpe. Opa. Eu não te falei que eu te botar para trabalhar, né? Não, mas me pegou de surpresa. Atuação do sistema de proteção ao trabalho na inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Perdão. Eu acho que aqui a gente está falando sobre o sistema de proteção ao empregador que não quer cumprir a legislação, né? E a gente vai entender por que os números estão assim. A doutora Daniele trouxe. Eu vou trazer aqui uns números. Tenta passar para frente. 4, 5, 6. Números. Não faltam... Gente, eu peço atenção para vocês. Olhem esses números, né? E ouçam. Eu peguei esses números do Radar City, estão abertos. A doutora Daniele também pegou antes. Do Radar City, e eu também peguei esses números do Ministério dos Direitos Humanos, a quantidade de benefícios de prestação continuada concedidos. Eu não encontro pessoas com deficiência.
no Brasil, há em torno de 9 milhões de pessoas com deficiência moderada e grave em idade de trabalho. Gente, aqui eu nem estou colocando a deficiência leve, e vocês bem sabem que as empresas adoram contratar quem não tem um dedinho, quem tem visão monocular, quem tem deficiência auditiva leve. Eu nem estou incluindo essas milhões de pessoas aqui. Em idade de trabalho, 9 milhões de pessoas com deficiência moderada ou grave. Ah, mas não querem trabalhar, recebem benefício assistencial. Ok, vamos tirar. Eu poderia aqui argumentar que hoje existe auxílio inclusão, que a pessoa consegue recebendo parte desse benefício, que ela pode ser contratada na modalidade de aprendiz, que acumula o benefício, mas vamos ignorar, vamos supor que não querem mesmo trabalhar. São 2 milhões de pessoas que recebem esse benefício, em todas as idades. Estou pegando aqui crianças e pessoas mais velhas, né? Então, eu estou fazendo aqui um corte bem conservador. Sobra em torno de 6 milhões e 100 mil pessoas, com certeza com deficiência, com certeza em idade laboral e com certeza que não recebem benefício assistencial, para em torno de 830 mil vagas no Brasil. A gente poderia cumprir 7 vezes a lei de cotas só com esse público. Eu não estou nem pensando pegando a deficiência leve. Gente, o que acontece com a nossa sociedade? A gente invisibiliza as pessoas com deficiência. E a gente dá visibilidade para os nossos mitos, para as nossas mentiras, né? Eu digo, não encontro pessoas com deficiência. Eu respondo, tu não encontra o cego que enxerga, o surdo que ouve, o cadeirante que caminha, o deficiente intelectual que compreende tudo. Não. A gente tem que entender que existe uma ação afirmativa e a primeira coisa, ao botar em prática uma ação afirmativa, a gente precisa olhar quem é o público-alvo. Público-alvo da ação afirmativa. Pessoas com deficiência, que, por definição, não conseguem fazer tudo. E têm direito a adequações de acessibilidade. Se eu ignoro isso, não faz sentido. É o mesmo que dizer contrato negros, pré-requisito, não parecer negro. É o que a gente faz com as pessoas com deficiência, né? A gente teve a Agna agora, hoje de manhã cedo, falando os 5 mil currículos de sempre procurar emprego e as pessoas terem qualificação. É uma verdade que a gente quer ignorar. E por que a gente quer ignorar? Porque a gente vai ter que enfrentar um desconforto. Um desconforto de o quão preconceituosa e geradora de apartheid a nossa sociedade é. Eu vou fazer um paralelo aqui com o racismo, e eu não quero em nenhum momento dizer que o racismo está superado, mas eu acho que esse paralelo pedagógico nos ajuda a compreender algumas coisas. Vamos supor que a gente sai daqui, depois dessas falas maravilhosas, inclusive o seminário está todo de parabéns, e a gente vai tomar um café, tomar um chopp, e a gente passa na frente do estabelecimento, tem uma placa dizendo: pessoas negras não são bem-vindas. Imaginem realmente a cena. O que a gente vai fazer? Vamos atuar imediatamente com nossas prerrogativas, vamos ligar para a polícia, vamos fazer um story denunciando, né, porque a gente é desses hoje em dia. O que a gente vai fazer? A gente vai manter... Só imaginar essa cena já deve ter dado taquicardia em vocês. A gente não ia aceitar e acabar com o nosso dia, com a nossa semana, a gente ia falar só sobre isso. Estou errado? Não estou errado. E se eu estiver errado é porque essa pessoa é uma sociopata. É verdade. Agora, se a gente passar pelo mesmo estabelecimento e tiver uma escada para acessar e não tem rampa de acesso, vamos ligar para a polícia? Vamos atuar imediatamente? Tempos atrás, o Rafael passava no mercado de escravos e olhava e dizia: ok, são negros, são escravos, é por isso que estão aqui. Via o negro sendo espancado no pelourinho, esse preto deve ter descumprido alguma regra. Rafael fazia isso. Um pouco depois, Rafael saía para votar e deixava sua mulher em casa. A mulher não pode votar, a mulher tem seus humores. E a gente tem esses Rafaéis nos nossos álbuns de família. E a gente olha e se assusta. Como é que a sociedade podia ser assim? O Rafael não era um sociopata. Mas o que aquele Rafael fazia? A culpa exclusiva da vítima. É por ser preto, é por ser mulher. Aí a gente faz exatamente a mesma coisa da pessoa com deficiência. Quando o Marcelo diz o apartheid, é o que estamos fazendo. Existem os cidadãos brasileiros com direitos e existem as pessoas com deficiência, que por culpa exclusiva da vítima, a gente opta em não incluí-las no seio da sociedade. E é por conta desse pensamento, dessa sensação de que são cidadãos com menos direitos, que a gente ainda arrasta uma fiscalização até penalizar a empresa, quando os números abundam, que não faltam pessoas, né? Por isso que a gente ainda demora para fazer uma ação civil pública.
E desculpem, colegas, é por isso que a gente ainda tem decisões desfavoráveis quando não há argumentos satisfatórios. Bom, é que não tem qualificação. Pelo IBGE, a gente poderia cumprir a cota de pessoas com deficiências 2 vezes, só com pessoas com deficiência com nível superior. Mas eu nem precisaria dizer isso, porque enquanto estão aqui os advogados da empresa, o pessoal do RH dizendo que as pessoas com deficiência não têm qualificação, na sala ao lado estão entrando os jovens aprendizes. Até que alguém disse, gente, qualifiquem pessoas com deficiência. Não existe limite máximo de idade para a pessoa com deficiência exercer a sua condição de aprendiz. Ela acumula o benefício assistencial com a aprendizagem. E a gente tem experiências incríveis. Hoje, minha chefe, eu ainda chamo de minha chefe, né? Eu sou chefe dela agora, né? Sou coordenador nacional da fiscalização de cotas para pessoas com deficiência desde hoje, né? Então, eu esqueço disso. Mas minha chefe, para sempre ser minha chefe, porque tudo que eu aprendi foi com ela, ela me mandou um WhatsApp dizendo, olha, mais uma turma para 20 aprendizes com deficiência intelectual no hospital. E eu já vi 24 aprendizes com deficiência intelectual não alfabetizáveis, fazendo um curso na indústria automotiva e 22 deles sendo efetivados depois. Porque durante todo o processo da aprendizagem, eles desenvolvem as habilidades necessárias para a empresa. Ah, ele tem que fazer tudo? Não. Gente, volta. Ação afirmativa para o público, pessoas com deficiência. Por definição, não conseguimos fazer tudo. Fiscalizei certa feita uma empresa, sociedade de economia mista, então sujeita a concurso público, na qual passou um surdo dentro das cotas. Era um banco. Em 3 meses, não passou no contrato de experiência. Motivo, não atendia o telefone. Sabe qual que é a diferença? É que ele entrou no concurso público. Antes, a gente não deixaria entrar. Ah, mas ele não consegue fazer tudo. Gente, uma vez eu fui comprar um carro com isenção de IPI. Posso fazer uma piada capacitista? Tá bom. Hoje eu posso, né? Tá. Eu brinco que é o privilégio que me custou os olhos da cara. Mas fui comprar o carro com isenção de IPI, sentei na cadeirinha, o oftalmologista me fez a avaliação, ele disse, olha, posso te aposentar por invalidez. E eu disse, não, doutor, obrigado, eu trabalho. Eu já trabalhava, né? Ele disse, eu trabalho com o quê? Eu também sou médico do trabalho. Eu falei, sou auditor fiscal do trabalho. Eu falei com todo orgulho. E ele disse, eu pensei que ele disse, nossa, que interessante, me conta. Ele disse, não pode. Gente, vocês já assistiram aquele desenho do coiote do Papaléguas? Sabe, quando o Papaléguas dá finta no coiote, ele segue pelo abismo e não se deu conta que está no abismo? Eu já estava há 2 anos correndo em cima do abismo, sendo auditor fiscal do trabalho, fazendo um baita trabalho. De repente, chega o médico e disse, não pode. Eu virei para ele e falei, olha, doutor, existe uma série de recursos de tecnologia assistiva, né? As empresas me apresentam toda a documentação digital. Os colegas até brincam que eu enxergo mais do que eles as irregularidades, né? E ele respondeu, mas não pode. E daí eu entendi, está certo, doutor, o senhor tem razão. Por mais que eu seja engenheiro, eu não recebo sozinho uma ordem de serviço para fiscalizar uma obra de construção civil, para verificar se o operário está preso na linha de vida, se tem guarda-corpo, se tem rodapé. Não faço isso. Ele disse, viu? Não pode. Gente, a vedação de aptidão plena, que a doutora Daniela já trouxe, está na legislação, inclusive como forma de discriminação. Não é à toa que a adaptação razoável, a ausência dela é discriminação em razão de deficiência. Porque a falta de adaptação aqui, não só arquitetônica, mas metodológica, no meu caso aqui, onde vão me cobrar de fazer o que eu consigo fazer e não cobrar o que eu não consigo, é nesse caso que a ausência dessa adaptação manifesta a experiência da deficiência. A experiência da deficiência é justamente eu estar inserido numa sociedade que, perdão da palavra, está pouco se lixando para as minhas necessidades específicas. Se eu não me adapto, eu não tenho direito. Mas é custoso tornar um prédio acessível, é custoso construir um prédio, a gente constrói, né? Mas eu contratar o surdo, que não atende o telefone, vai ter que ter outra pessoa que vai ter que atender o telefone. Vai ficar um pouco mais caro. Então, gente, vamos supor que judicializa, o Ministério Público do Trabalho encontra um anúncio de jornal. Estamos procurando recepcionista, mas tem que ser branco. Tá? Vamos judicializar na hora.
E a empresa se defende dizendo, olha, eu fiz aqui um estudo, a sociedade é muito racista, né? Então, a gente tem mais chance de lucrar se o recepcionista na entrada for branco. Por isso que a vaga é para recepcionista branco. Isso cola? Não vai colar. Isso não vai colar porque vai reduzir o nosso lucro. Isso atenta, sim, contra os direitos humanos, atenta contra os direitos fundamentais, contra o artigo 5º, mas também atenta contra a ordem econômica, que a doutora Daniele trouxe novamente. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e da livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. Eu não posso dizer, só vou contratar brancos para ter mais lucro. Isso é inaceitável. Agora, não vou contratar aquele trabalhador surdo porque ele não vai fazer 100% das atribuições. Eu quero o deficiente que não tenha deficiência. Eu quero o negro que não pareça negro. Então, vamos lá. E chega a empresa e nos diz, não, mas doutor, anunciei no jornal. Vem te provar que tu anunciou no jornal. Prova única e exclusivamente que tu anunciou no jornal, né? Quantas pessoas com deficiência cansaram de procurar emprego? A PNAD, a última, né, Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílio, que agora está começando a fazer uma avaliação específica à pessoa com deficiência, ela traz essa questão. A taxa de desemprego por desalento das pessoas com deficiência é superior das pessoas sem deficiência. A gente não aguenta mais ouvir não. A gente parou de procurar emprego diretamente. Mas tem que ir atrás, precisa dessa busca ativa. Tá? Então, anunciar no jornal só prova que tu anunciou no jornal. E mais que isso, não mostra que tu está recusando entrevistar as pessoas. Tá? Ontem mesmo, e tudo são dados de ontem, de hoje, de anteontem, né? Porque isso acontece todos os dias. Tá? A empresa mostra lá o Cine, declaração do Cine. E isso foi uma analista que me mandou 2 dias atrás, horrorizada. Porque o próprio sistema do Cine permitia que a empresa escolhia o tipo de deficiência para a vaga. Era auxiliar administrativo, precisava ter nível superior completo e tinha que ter só deficiência auditiva leve. Mandou para o Cine, o que o Cine disse? Não temos nenhum candidato, né, nos seus critérios. O que a empresa fez? Pegou essa última página, juiz. Não adianta, eu tento. Não tem. Né? Precisa de nível superior. Devemos nós adaptar, e isso não precisa nem falar da pessoa com deficiência, princípio da ergonomia. Adaptar o ambiente de trabalho às características psicofisiológicas dos trabalhadores. Em tese, a gente não precisaria de uma lei brasileira de inclusão, mas a gente precisa. E a gente precisa, com muita força, manter os direitos das pessoas com deficiência através do trabalho. E se a gente não superar os nossos preconceitos, as nossas discriminações, a gente vai continuar com essa sociedade. Só 43% das cotas ocupadas, 46% das cotas preenchidas, quando a gente podia cumprir 7 vezes a cota, a gente devia estar discutindo. Okay. A gente deveria estar discutindo a ampliação da lei de cotas para além disso. Mas vamos seguir aos argumentos empresariais, né? Já provamos que não faltam pessoas com deficiência. Já provamos por dados, né? Que não é só retórica argumentativa, a gente qualquer um abre esses dados. A gente só não olha se a gente não quiser. Já provamos que as pessoas com deficiência têm sim qualificação, capacitação, e se não tiverem, há recursos que as empresas devem utilizar, até como adaptação razoável. Já provamos que não podemos exigir a aptidão plena da pessoa com deficiência. Eu quero passar um slide aqui mais para frente. Em que slide a gente está ali? Não faltam candidatos. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Funções e cargos. Antes de vocês me conhecerem, vocês acham que uma pessoa com deficiência visual poderia ser auditor fiscal do trabalho? Né? Que até o símbolo em libras é assim, são 2 dedinhos como se fossem os olhos, estou mostrando aqui sobre o braço, é o sinal para fiscal. Fiscal é quem olha. Né? Se o doutor Ricardo Tadeu foi dito que ele não poderia ser juiz, porque não ia enxergar as pessoas, não poderia adivinhar se estavam mentindo ou não. Né? E será que no alto, né, do nosso gabinete, distante de todo mundo, a gente não daria um canetaço impedindo que o Rafael estivesse aqui? Olhem só esses cargos todos, indo lá de baixo para cima, mais de 1.400 pedreiros com deficiência ou reabilitados,
mais de 3.300 motoristas de caminhão, rotas regionais e internacionais, mais de 3.300 técnicos de enfermagem com deficiência ou reabilitados, mais de 3.300 vigilantes com deficiência ou reabilitados. Não fossem esses dados objetivos e claros, o STF já decidiu, quando se quis restringir, né, a base de cálculo, retirando os embarcados, né, nas companhias marítimas, os trabalhadores embarcados, queria tirar da base de cálculo, o STF foi categórico, é inconstitucional essa lei. Se essa lei é inconstitucional, como a gente pode ousar, né, de forma incidental, dizer aqui, ó, cai fora da base de cálculo? Podemos fazer isso? Né? Quando uma empresa deixa de cumprir a legislação, é um desastre. É um desastre porque quando a gente autoriza uma empresa a descumprir a sua obrigação legal, a gente não só desorganiza a política pública, a gente desorganiza a Constituição Federal, né? As nossas obrigações convencionais internacionais, e a gente gera o dumping social, porque tem as outras empresas dos mesmos segmentos já com a cota completa. Como é que a gente pode fazer isso? Né? Já terminando a minha fala, eu chego na questão da acessibilidade. E daí chegam aqui, até essa corte, e dizem: envidamos todos os esforços ao nosso alcance para cumprir a cota. Ok, vamos lá. Quem que é o público-alvo da ação afirmativa? Pessoas com deficiência, que têm direito à acessibilidade. Artigo 34 da 13.146, pessoa com deficiência tem direito a um trabalho de sua livre escolha e aceitação, acessível e inclusivo. Parágrafo 1º. Quando a gente escreveu esse artigo, a gente fez questão da redundância do parágrafo 1º. As pessoas jurídicas de direito público ou privado de qualquer natureza devem garantir às pessoas com deficiência trabalho acessível e inclusivo. Tem direito à acessibilidade. Beleza, envidei todos os esforços ao meu alcance. O que tu fez? Anúncio no jornal. Tu pode contratar um cego? Ah, não, aqui nem sei como é que cego trabalha. Conseguiria entrevistar um surdo? Aqui não tem Libras. Conseguiria contratar um cadeirante? Ah, não, aqui não tem acessibilidade arquitetônica. Um deficiente intelectual? Não teria ninguém para acompanhar. Mas envidei todos os meus esforços. Tu já é completamente acessível? Não, não sou. Não é completamente acessível. Tu queres contratar pessoas com deficiência e tu não tirou da porta da tua empresa uma placa dizendo que pessoas com deficiência não são bem-vindas? Como é que tu vai contratar? Né? E eu trago essa tese, o decreto 9.405 de 2018, que é um decreto protetivo a pequenas e microempresas, diz o seguinte, né? A Lei 13.146, a Lei Brasileira de Inclusão, traz uma série de requisitos, como a doutora Daniela já trouxe, inclusive a exigência de aptidão plena a ser vedada e o direito à adaptação razoável como um direito fundamental, que desde a Convenção nos inaugura a acessibilidade não mais como um direito meio, mas como um direito fim, um direito fundamental. A acessibilidade não é uma questão arquitetônica, é uma questão de direitos humanos, uma questão de superar esse apartheid. Então, beleza. Trazendo isso, a gente tem uma lei, um decreto, 9.405 de 18, que diz, mas tem um tratamento protetivo, né, e simplificado para empresas de pequeno porte e microempresas. Nesse decreto protetivo, ele diz o seguinte: não é ônus desproporcional ou indevido, porque a gente sabe que a adaptação razoável ela vem dentro do seu conceito, dizendo que toda adaptação ou ajuste necessário em cada caso, que não gere ônus desproporcional ou indevido. Então, esse decreto vem trazer o seguinte: para uma empresa de pequeno porte, não consideraremos ônus desproporcional ou indevido qualquer investimento que vá até 4,5% do faturamento anual bruto da empresa. As empresas sujeitas à lei de cotas, em regra, têm 100 ou mais trabalhadores. Uma empresa com mais de 100 trabalhadores e que é uma empresa de pequeno porte, provavelmente tem algum problema fiscal. Né? Então, em regra, não é o caso. Se a gente aplicar 4,5% sobre o teto do faturamento de uma EPP, que é 4.800.000, nós temos R$216 mil ano de investimento em acessibilidade e adaptação razoável. Então, pergunto, envidaste todos os esforços a seu alcance? Ok, já és completamente acessível? Não, não sou. Quanto investiste no último ano? Menos de 216 mil? Então, tu seguramente, por dados bem objetivos, não envidou todos os esforços a seu alcance. Não há como sustentar esse argumento. De novo, né, a gente perde, a sociedade perde, as pessoas com deficiência perdem, né, a organização da política pública perde, a Constituição perde, quando as empresas entendem que elas podem esperar chegar à fiscalização,
que vão ganhar mais uns 2 ou 3 anos, seja no Ministério Público, seja na fiscalização, e depois vão ter um judiciário que muitas vezes vai ignorar a realidade. E é por isso que a gente tem só 46% dos cargos ocupados por pessoas com deficiência. A gente esquece que a gente está falando de direitos humanos de terceira dimensão. Quando uma empresa deixa de cumprir sua obrigação legal, perde a empresa e perde toda a sociedade. E eu termino a minha fala, e antes, só pontuar, né? A empresa, uma vez eu fiscalizei, um frigorífico que me dizia que não encontrava pessoas com deficiência. Mas numa outra fiscalização, como eu morei no Acre por 2 anos, eles me comentaram, olha só, em 2012 eu também estive no Acre. Os haitianos estavam entrando pelo Acre, e eu fui até o Acre porque eu precisava de funcionários muçulmanos para fazer aquele abate específico da carne, né, e vender para o mundo árabe. Vejam só que interessante. Quando a empresa quer, ela sai do Rio Grande do Sul e vai até o Acre buscar trabalhadores. Quando ela não quer, ela inventa desculpas. Tá? Uma vez, já terminando a minha fala aqui, que acho que até já estourei meu tempo, eu fui pegar um ônibus, tomar um ônibus ali para voltar para casa, e um pouco eu enxergo, tinha uma senhora na parada de ônibus, né, no ponto de ônibus, e eu falei, senhora, pode, por favor, me avisar quando passar o ônibus Protásio Iguatemi, 429? Ela olhou para mim e disse, não tenho dinheiro. Eu pensei em muitas respostas 2 horas depois, quando cheguei em casa. Na hora, eu só fiquei em silêncio. Mas eu trago essa história para vocês pelo seguinte, gente. Se ela tivesse tido um colega de escola com deficiência, um colega de trabalho com deficiência, será que ela me olharia dessa forma? Hoje de manhã, os colegas mostraram o apartheid que existe. Aqui à tarde, a gente está mostrando para nós o que nós precisamos mudar para que a sociedade evolua. Diferente do que já aconteceu no passado, a nossa legislação já chegou num patamar que os nossos corações ainda não chegou. Logo, logo, a gente vai olhar para hoje e vai pensar da mesma forma que a gente pensava para quando as pessoas eram escravizadas e a gente naturalizava. Quando as mulheres não podiam votar e a gente naturalizava. E a gente vai olhar com repulsa para a nossa geração pensando, é sério? Só porque ele tem deficiência, ele não era um cidadão que nem todo mundo? Vive um apartheid? A gente naturalizava e apontava para ele como culpa exclusiva do seu abandono, do seu descaso. É sobre isso que a gente tem que tratar. Gente, muito obrigado por falar com vocês. Estamos à disposição. Agradeço muito ao Dr. Rafael Faria Giger por suas brilhantes palavras, e o tempo já está bastante estourado, mas eu preciso dizer que realmente esse painel foi um banho de realidade, um banho dos graves problemas que ainda temos a superar, e eles nos mostraram, ambas as intervenções desse painel, mostraram caminhos ainda a percorrer para superar essa grave distorção que o Brasil apresenta depois de 4 séculos de escravismo, de violência, de desigualdade social, desigualdade cultural, mas que tem que ser superado. E o Brasil, infelizmente, também tem a herança de ser o país das leis para inglês ver, né? Que é uma expressão que veio do escravismo, da época da proibição do tráfico dos navios negreiros, do tráfico de escravos, mas uma proibição que foi feita apenas para atender às pressões do Império Britânico, que, a partir do século de 1830, aproximadamente, resolveu usar sua marinha para vedar à força o tráfico de escravos. E o Brasil, aparentemente, se adaptou a isso, com aquelas leis de abolição progressiva da escravidão, lei do ventre livre, a questão da idade dos escravos mais velhos, que não tinham mais meios de subsistência, aí eles eram libertados para morrer de fome, né, afinal de contas. E essa herança pesada, ela se repercute no descumprimento das leis em geral, por razões estritamente econômicas, de custo-benefício, que são lesões massivas que a fiscalização do trabalho e o Ministério Público do Trabalho em primeira e segunda mão, vamos dizer assim,
percebem isso, e nós, em último grau, também recebemos o que não foi resolvido. E cada vez mais esses processos se acumulam, são judicializados com resultados incertos, variáveis, e que mostram a vantagem de descumprir massivamente a lei. Essa é a grande explicação da explosão de demandas, não só na esfera trabalhista, mas nas outras esferas, no direito penal, no direito tributário, no direito comercial. Essa pesada herança de descumprimento reiterado, deliberado, estratégico das leis no Brasil, por ser vantajoso descumprir, é isso que nós temos que inverter, primeiro culturalmente, mas também com a existência de um aparato de repressão, no bom sentido da palavra, para tornar antieconômico esse descumprimento, para inverter. Isso é o que ocorre em outras partes do mundo. No chamado primeiro mundo, os empresários norte-americanos, europeus de modo geral, não são melhores, mais santos do que os empresários brasileiros. Apenas lá não é vantajoso. É desvantajoso descumprir, vão sofrer sanções duras, pesadas, indenizações por danos materiais e morais, que muitas vezes vão comprometer a própria sobrevivência do seu negócio. E aqui não existe isso. Então, essa é a grande explicação que nós temos que coibir e que temos que enfrentar, todos nós, institucionalmente, com parceiros irmanados, para a atuação de ofício da fiscalização do trabalho. Infelizmente, também, isso não foi mencionado, mas é preciso mencionar, nos últimos anos, deteriorada, depredada, conscientemente, pelo Poder Executivo Federal anterior, e que agora está sendo, parece, restaurada com um concurso público. Parece que metade das vagas dos fiscais do trabalho no Brasil não estão preenchidas. Como é que eles dão conta da fiscalização de ofício? É absolutamente impossível. Então, é preciso restabelecer a estrutura da fiscalização do Ministério do Trabalho e prestigiar a atuação preventiva e inibitória do Ministério Público do Trabalho para, finalmente, nós também, como Poder Judiciário, atuarmos em último grau para o cumprimento adequado da lei, tudo isso em nome do princípio da dignidade da pessoa humana, que tem que ser concretizado por todos nós, cidadãos e cidadãs do Brasil, para tornar esse país um país melhor e mais justo. Então, eu agradeço muito a todos e passo agora ao cerimonial para o encerramento da nossa atividade. Obrigada, ministro. Neste momento, o presidente de mesa fará a entrega dos certificados de participação e do troféu comemorativo 80 anos da CLT aos painelistas, com registros fotográficos, por favor. Primeiro, a doutora Daniele. Peço licença ao doutor Rafael. Vamos por partes aqui. Pelo certificado. Quem sabe vira para que nós possamos registrar. Ela vira o certificado. Os dois fazem pose para uma foto. Ele sorri. Esse, pelos 80 anos da CLT, vamos a ele. Ele também entrega para ela. Parabéns, muito obrigado. Me desculpe por falar tanto. Obrigado. Agora, doutor Rafael, aqui temos que entregar o seu certificado, vai virar essa aqui para tirar a fotografia. Os dois fazem pose para a foto. Pronto. Agora o troféu, como é que fala? Enquanto finalizam os registros fotográficos, nós faremos a troca de mesa e imediatamente daremos continuidade.